O Setembro Amarelo é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, criada em 2014. O objetivo é a prevenção ao suicídio. Para isso, é essencial que as pessoas conheçam esse problema, entendam a necessidade de ajudar quem está passando por ele e que as pessoas que estão com esse tipo de pensamento entendam a importância de buscar ajuda. E para contribuir com essa campanha, a Unimed Anápolis preparou um programa especial com 3 episódios exibidos semanalmente. Começa agora o programa Sentido da Vida. Meu nome é João Paulo, eu tenho 27 anos, estou na Unimed há 1 ano, sou administrador e o que eu gosto de fazer basicamente é música. Minha vida é movida à música. Para você, qual é o sentido da vida? O sentido da vida, para mim, é evolução, é movimento. Tudo que traz e agrega, modifica e a gente pode aprender, pode trazer algo, pode ensinar, para mim é o sentido da vida. É um movimento, é não ficar estático. Em que momento você percebeu que a sua vida tinha perdido sentido? O que aconteceu? Quando eu passei por uma situação muito complexa, uma pessoa muito próxima, de um valor muito inestimável para mim, esteve sofrendo de uma enfermidade muito grave. Então, foi nesse momento que eu repensei muitas coisas e que a vida me testou em muitos sentidos. Então, nesse momento, o sentido da vida começou a modificar para mim. Essa pessoa, foi a minha mãe, ela esteve doente e isso me fez repensar toda a condição que é a vida. Conta um pouco desse momento da sua vida pra gente. O momento ele durou cerca de 3 anos, desde que a gente diagnosticou até a evolução e culminou na perda, ela veio a falecer. Esse momento ele foi muito doloroso em muitos sentidos. Todo o processo de diagnóstico, de internação, de cirurgias, de tratamento, são processos muito dolorosos e todos eles eu estava presente. Então eu vi a pessoa que eu mais amava sofrendo de uma maneira que não estava ao meu alcance fazer coisas inimagináveis, impossíveis. Então eu estava sempre presente e ver a pessoa sofrer me fez sofrer demais. E essa pessoa é a pessoa mais importante da minha vida. Então foi um momento muito crucial em que eu tinha muito medo do futuro. Eu cheguei a ter medo do futuro. Então eu me recusava a pensar nos próximos meses com medo do que poderia vir a acontecer. E veio e aconteceu. Durante esse período de 3 anos, que você acompanhou esse sofrimento, da doença, como isso refletiu na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia? Eu primeiramente comecei a repensar como a vida é breve, como a vida pode passar muito rápido e então aquilo começou a me gerar uma certa ansiedade, com medo do futuro, em ver que a vida também pode mudar de forma muito radical e eu comecei a ter ansiedade, eu comecei a atrapalhar no meu trabalho, a atrapalhar na minha convivência, eu comecei a ficar muito recluso, eu comecei a respirar o problema de uma forma muito intensa. Então isso me causou um mal-estar psicológico muito grande, tanto em questão da enfermidade que a minha mãe se encontrava, quanto como aquilo respingava em mim. Então, eu estava ali por ela e ela por mim. E por muito tempo eu acreditei que, basicamente, o sentido do que eu tinha que fazer na vida era cuidar da minha mãe. E eu estava sentindo que, muito provavelmente, eu iria perder ela em breve. E isso fez eu repensar muitas coisas e me gerar muita ansiedade. Em que momento desse período da doença da sua mãe que você percebeu que você precisava de ajuda, que você já estava tendo um problema devido a essa situação? Eu percebi que eu precisava de ajuda, que isso estava me afetando quando eu comecei a ter dificuldades em me concentrar e fazer atividades corriqueiras do dia a dia que estava me atrapalhando, eu já não conseguia focar nessas coisas, das mais simples até as mais complexas. Isso também estava me atrapalhando, eu comecei a ter crise de ansiedade, a ter falta de ar, eu comecei a sentir reflexos físicos disso, eu não conseguia dormir direito, todo pensamento que eu tinha sobre o futuro eu começava a bloquear e aquilo me dava uma angústia muito grande. Então eu comecei a ficar sentimental, um momento que às vezes no trabalho alguma coisa já me afetava de uma forma que
o meu sentimento se aflorava muito rápido. E isso culminou também em um colega de trabalho perceber, e eu também já estava querendo buscar ajuda, e ele conversou comigo e me ajudou, me direcionou a buscar ajuda para que eu pudesse passar por esse momento de uma maneira mais confortável psicologicamente. Que tipo de ajuda que você buscou? Qual a ajuda que você recebeu? Conta pra gente como foi esse processo aí do tratamento. Eu busquei ajuda, eu já estava identificando, reconhecendo que eu precisava de ajuda muito antes das coisas ficarem graves demais. Comecei a sentir essa crise, então eu falei, eu preciso de ajuda psicológica, eu preciso de um acompanhamento, eu preciso me preparar para algo que a gente não quer aceitar, que a gente não quer passar. Então, por mais que a gente tente não querer passar, mas é necessário e inevitável, então é melhor que seja de uma maneira acompanhada. Então eu busquei ajuda psicológica, comecei a fazer terapia, comecei a expor o que eu estava sentindo de uma forma segura para quem podia me entender e me direcionar. E isso fez toda a diferença. E aí, João Paulo, você estava se tratando, estava tendo um acompanhamento psicológico e aí aconteceu o que você mais estava com medo, a dor maior, o sofrimento da perda da sua mãe. E como você reagiu a essa situação? Acredito que o tratamento psicológico ele funciona de uma maneira que você abre os seus horizontes. Então a situação existe, você não ignora ela, mas você aprende a olhar por outro ângulo. Quando chegou a acontecer o que eu mais temia, eu comecei a me apegar a coisas que poderiam me trazer um certo conforto psicológico, sentimental, porque nem todas as situações têm só um viés negativo. Então você consegue extrair coisas boas, coisas positivas e coisas que acabam te confortando para que você suporte todo o peso que você acaba tendo sentimentalmente de uma perda tão grande. E agora, quem é o João Paulo? Qual é o sentido da vida para você? Mudou alguma coisa? Eu acho que intensificou o sentido da vida. O sentido da vida para mim agora não é só evolução, não é só aprendizado, mas o sentido da vida é olhar para os lados e ver que existem outros motivos para seguir em frente. O mundo continua com as mesmas cores, da mesma forma, e você precisa olhar ao redor. Você nunca está sozinho, você não está sozinho. Então, você encontrar outros motivos para viver, para seguir em frente, e se cá estamos e cá ficamos, é porque temos o que fazer, aprender e ensinar. Então, o sentido da vida é uma melhoria contínua, é você estar em constante movimento e olhar ao redor, porque existem pessoas por você e você está ali por alguém também. Programa Sentido da Vida, uma realização Unimed Anápolis. Cuidar de você, esse é o plano.